Capítulo 24 No Limite, por Bob François. Nos Andes, nunca me entreguei, mas também não me afligi demais. Fiquei sempre no limite, literal e metafórico. No limite entre a vida e a morte, no limite entre acreditar que escaparíamos e que não escaparíamos. Mesmo na fuselagem, eu vivia no limite, dormia na parte mais fria, encostado no gelo, quase congelado. Às vezes, nem sequer me cobri com as mantas. Tanto vivi no limite, que acredito que da mesma maneira como sobrevivi, eu poderia ter morrido. As duas possibilidades estavam abertas para mim, mas aconteceu dessa maneira. Muita coisa dependia do nível de esperança de cada um. Para os que tinham mais confiança em voltar, a mente os ajudou o máximo possível a que vivessem, a não ser nos episódios que dependeram unicamente do acaso, como no momento do acidente da avalanche. Os que não tinham nenhuma confiança, ou que foram se convencendo aos poucos de que não havia saída naquele acúmulo de adversidades que se sucediam umas após outras, cedo ou tarde, pereceram. Eu me sinto no ponto intermediário. Oscilava entre uma atitude e a outra. Como nunca vi nenhuma saída com clareza, o que eu enxergava era uma série de matizes que iam de um cinza opaco a um negro tão profundo que impedia qualquer entrada de luz. Vivi esse conflito interior durante os 72 dias. Por isso, tive para comigo mesmo atitudes de sobrevivente e atitudes de indolente. Dependia do horizonte que vislumbrava a cada momento. O horizonte exterior, os picos que nos cercavam, e o horizonte interior, como eu vislumbrava o meu futuro, minhas possibilidades imediatas. Mesmo quando ouvimos que Nando e Roberto tinham chegado a Los Maitenes, eu continuava a não ver com clareza o destino final. O acúmulo de tragédias se dera de forma tão ininterrupta que eu já não tinha certeza de nada. Essa luta interior só terminou ao chegar a Santiago, pois mesmo quando voltamos a decolar com os helicópteros em Los Maitenes, rumo a São Fernando e depois a Santiago, lembro que eu dizia aos pilotos, com uma serenidade que os assustava: "Nós vamos cair de novo, estamos indo muito perto um do outro." Observava pela janela e achava que as hélices iam se chocar uma com as outras, e que voltaríamos a cair, como em 13 de outubro. Era assim que eu imaginava o futuro. A morte estaria sempre voando ao redor. Por isso meus companheiros se surpreenderam quando adotei atitudes explícitas de sobrevivência, como quando, no começo, desci do avião em movimento para evitar a explosão que achava inevitável e iminente, pois o aparelho espalhava combustível para todos os lados sobre a neve, e depois, ao contrário, quando assumi atitudes de absoluta apatia, como após a avalanche, quando deixava os pés descalços enterrados na neve, porque na verdade nada mais me importava. E não fosse por meus amigos, não fosse por gente como Daniel Fernandes, que passou horas massageando os meus pés, eles teriam gangrenado e eu teria morrido. Não gosto de falar dos Andes, não gosto de falar dos mortos, não gosto de dizer que tivemos de comê-los. É muito difícil. Para mim sempre foi. Nunca contei a ninguém, nem aos mais próximos, quem foram e quem não foram. Também não gosto de falar a esse respeito por causa da dor que isso provoca nos familiares dos que não voltaram. Eles vivem aqui, à nossa volta, e não temos por que, acredito, fazê-los ficar lembrando o tempo todo do que aconteceu. O tempo passa, e talvez os pais sintam isso menos. Alguns já se foram, mas ainda restam os irmãos. Muitos deles vêm e me dizem: "Bob, até quando? Até quando vamos remexer na ferida com um ferro em brasa?" Outros familiares, em contrapartida, reagiram de modo inverso, querendo nos ver sempre em suas casas. Todos reagem de formas distintas, mas sempre existem os outros, e basta ver um para quem é tudo muito doloroso, para que esse sofrimento seja para mim mais do que suficiente. Foi muito difícil encarar as mães dos meus amigos mortos e ouvi-las dizendo, olhos nos olhos, que preferiam não se encontrar comigo. Entendo-as perfeitamente, pois minha presença significa claramente a ausência de seus filhos. Sei que não dizem isso por minha causa, mas também é doloroso, pois você acaba vivendo como que cheio de vergonha, como se tivesse cometido algo muito terrível, algo que na verdade não cometeu. Lembro um dia, na casa de Carlitos Pais, com quem eu sempre andava junto, quando chegou de visita a mãe de um dos que não tinham voltado. Assim que entrou e viu Carlinhos, ela disse, enquanto eu escutava na cozinha: "Se soubesse que você estava aqui, eu não teria vindo." E Carlitos teve de lembrá-la que aquela era a casa dele, que ele morava ali, que era muito provável que ela se encontrasse com ele. Além disso, é doloroso que as coisas de que mais gosto, as que mais me satisfazem, pelo menos a mim, sejam as que não se divulgam.
que por diversas razões não são conhecidas. Um dia, Roberto Canessa veio à minha casa e disse que aparecera na casa dele o filho de Carlos Roque, o mecânico da Força Aérea que sobreviveu no Fairchild até a avalanche. A mãe dele estava muito mal e o menino tinha crescido aos trancos e barrancos. Roberto queria convidar o menino, que naquela ocasião estava com 18 anos de idade, para um acampamento em minha fazenda. Fomos eu, Roberto, o filho de Carlos Roque e um dos velhos indigentes que Roberto abriga e sustenta em sua casa. Foi muito bonito, muito emocionante. 3 dias com o filho de Carlos Roque, caminhando sob as estrelas, pescando, preparando churrasco. Eu observava aquele menino tão maravilhoso e me sentia tomado pela tristeza diante do quanto tudo tinha sido injusto. A história do caso de Carlos Roque está mal contada, estereotipada. Ele não era apenas aquela pessoa aturdida e desorientada, como todos nós estávamos, que passara a primeira noite pedindo documentos para os outros por não saber onde estava nem o que tinha acontecido. Tampouco era o sujeito que baixou a ordem de que quando chegasse o resgate, que nunca chegou, ele seria o único a falar, pois aqueles destroços eram de avião da Força Aérea e ele era o único militar a continuar vivo. Não, o verdadeiro Carlos Roque era aquele que, quando ninguém estava vendo, apoiava-se em Roberto Canessa para chorar no seu ombro, para contar que tinha um filhinho de 1 ano e 5 meses e que daria a vida para poder voltar a vê-lo, nem que fosse por um instante. E durante 18 anos, Roberto sempre falava desse garotinho por quem Carlos Roque tanto havia sofrido, até que um dia esse filho decidiu telefonar e acertou em procurar Roberto, porque foi ele quem ouviu as confissões do seu pai. E acabamos todos caminhando sob as estrelas, pescando no riacho da fazenda, enquanto eu observava e reconhecia nele os traços do mecânico. Depois disso, Roberto continuou a vê-lo. Ajudou muito, pois Roberto faz muita coisa sem ficar alardeando. E tenho certeza de que não vai gostar que eu conte isso. E essas histórias, que para mim são as mais valiosas, são as que ninguém conhece, pois imagino que sejam as que menos atraem o interesse das pessoas, mas são as que mais me interessam. Roberto é uma pessoa extraordinária. Mostrou isso na montanha e voltou a mostrar aqui embaixo quando voltamos. Um dia tive um infarto muito sério, e quando Roberto soube disso, cardiologista que é, quis se inteirar de tudo o que estava sendo feito. Moveu céu e terra, não dormia, me seguia como uma sombra, e creio que não descansou enquanto eu não saí, até se convencer realmente de que eu não iria morrer. Falava com todos os que me atendiam com a mesma paixão e a mesma dor, para que me tirassem do transe. Eu olhava para ele e pensava, esse homem me trata como se eu fosse filho dele, um filho que tem a mesma idade que ele. Mas ele se mobiliza por todos da mesma maneira, por mim ou pelo filho de Roque, ou por um daqueles velhinhos que abriga e sustenta. E isso ninguém sabe, e são essas as histórias dos Andes que mais aprecio. Vivo a maior parte do meu tempo numa fazenda, no departamento de Taquarembó, na região central do Uruguai. Na cidade de Paso de los Toros, centro urbano mais próximo, todo mundo me conhece, e ninguém fala da cordilheira, pois sabem que não gosto disso e não querem me fazer sofrer. No dia em que se completavam 30 anos do acidente, fui a um posto de gasolina e o frentista me disse, mas você não foi para o Chile? Todos os jornais dizem que você tinha ido para a celebração no Chile, com os sobreviventes. Eu respondi, você pode ver que os jornais erraram e que eu estou aqui, abastecendo, porque preciso comprar forragem para os animais. Jamais iria àquela celebração, nem a nenhuma outra comemoração. Não consigo ir a um lugar onde me aplaudam, porque não gosto, não me interessa, porque não sinto que seja autêntico, não sinto que mereça nenhum tipo de reconhecimento. Com a mão no coração, digo que não compreendo nem nunca compreendi o que as pessoas aplaudem. Eu tive sorte, só isso. Não me escondo, nem sinto vergonha, nem acho que o que fizemos foi errado. Mas também não vejo nisso nenhum motivo de orgulho, nem me sinto merecedor de nenhum elogio. Mas da mesma forma que digo isso, também acredito e sinto que aqueles que querem ou sentem necessidade de falar, de dar palestras, conferências ou escrever sobre o assunto, têm o direito absoluto de fazê-lo. Da mesma forma que cada um vivenciou a cordilheira de uma maneira específica, cada um a vivencia agora que tudo passou. Ninguém tem de se sentir intimidado com o que os outros pensam, muito menos com o que eu penso. Mas eu me intimido. Não gosto de ser conhecido por causa do acidente dos Andes. Prefiro que me conheçam e que gostem de mim, as poucas pessoas com quem tenho contato, por aquilo que sou, pela maneira como ajo, pela família que tenho, que gostem de mim porque nunca incomodei ninguém, porque se posso dar uma ajuda a alguém, eu dou. Isso é o que me interessa. Sobre isso, sim,
Eu conversaria com qualquer pessoa. Mas também não é nenhum motivo para aplausos. Nem interessa a ninguém publicar isso. Reconheço que essa atitude pode ser uma consequência da maneira como reagi ao acidente, de como me comportei na montanha. Quando me comparo àqueles que se sacrificavam até não poder mais, posso dizer que na cordilheira eu era um ser passivo. E ali houve gente que fez muita coisa. E como fez? Não falo apenas do pessoal mais ativo, os caminhantes. Os que entregavam todas as forças de seus músculos, os escaladores, mas também daqueles que davam aos outros apoio psicológico, que ajudavam você, que traçavam estratégias, que ajudavam os feridos, apoiavam os que sofriam de um estado de confusão mental, consolavam os moribundos, auxiliavam pessoas como eu, que estavam deprimidas. Sou eternamente grato aos amigos dos Andes pelo que fizeram por mim, mas devo admitir que eles fizeram isso motivados por suas próprias almas. Nunca pedi que agissem daquela maneira, pois se quisessem, teriam me deixado de lado com muita facilidade. É um aspecto do qual não se fala explicitamente, mas que está sempre implícito. As circunstâncias e o clima se desenvolveram de uma maneira que não houve necessidade de descartar ninguém. Fazendo as coisas da maneira certa, tínhamos algo como 2 ou 3 meses de vida. Não sei se dá para entender o que estou dizendo, mas é dessa forma, e não de outra, que devo explicar. Pois a realidade lá em cima era muito, muito dura. Por que deveria falar com eufemismos? Eu não teria me importado se tivesse sentido de me descartar, porque intimamente previa a possibilidade de chegar uma hora em que isso acabaria acontecendo, pois não haveria outro remédio, eles teriam de escolher. E eu era o candidato mais apropriado, já que nunca fiz nada para merecer ser poupado. Mas nunca fizeram isso, e acredito que nunca passou pela cabeça deles a ideia de fazer isso. A mim sim, isso ocorreu, pois sentia que seria o primeiro do grupo que teriam que descartar. E quando menciono isso hoje, eles caem na gargalhada. Não enche, Bob, dizem. Você está com algum problema na cabeça? Anda bebendo demais. Assim que voltamos para o Uruguai, imediatamente fui trabalhar na fazenda de minha família. Não digo que tenha ido me esconder, mas posso dizer, sim, que quando ia à cidade mais próxima, Passo de los Toros, onde há pouquíssima gente, as pessoas me reconheciam e diziam: "Eu conheço você." E eu respondia: "Não, não sou eu. Quem você conhece é um primo meu parecido comigo." E esse primo, que não existe, concentrou nele todas as fantasias. Fui herói e mártir, vítima e carrasco. Quando falam comigo sobre o assunto, fico tenso. Percebe-se que restou alguma fobia ou algo oculto em minha psique, que não sei o que é. Com o tempo, me deixaram em paz, pois quem vai querer entrevistar uma pessoa que não quer falar e que desmistifica tudo o que viveu, ou que manda falar com um primo que não existe, que a pessoa depois procura e nunca encontra? Não tem utilidade para ninguém, só para mim, porque no fim das contas, consegui fazer com que me deixassem em paz. "Qual é o telefone do seu primo?" perguntam. "Não sei. Vocês já procuraram na lista telefônica?" "Estranho. Talvez ele tenha trocado de número para que o deixe em paz, pois já deve estar incomodado diante de tanta expectativa que provoca. Mas se os amigos da montanha me pedem alguma coisa, atendo sem titubear. Faço tudo o que o grupo dos Andes me pede. Às vezes, querem que eu vá a alguma reunião e, como sabem que não falo, vou, fico quietinho, acompanho, mas sem abrir a boca. Quando se tenta racionalizar tudo o que aconteceu e se fala no papel que cada um desempenhou, muitas elucubrações podem ser feitas. Vêm então alguns amigos da montanha e me dizem, com muita ternura, que eu, com minha indiferença em relação à minha pessoa, acabei por ajudá-los, porque estimulava-os a cuidar de mim, com quem cuida de um irmão menor, mais vulnerável. Dava a eles motivo para resistir porque tinham de cuidar de mim também. Mas penso que isso são racionalizações de amigos, que as elaboram porque gostam de mim. A verdade é que eu não estava preparado para cair em um avião numa cordilheira, comer gente morta e suportar 30 graus abaixo de zero aos 19 anos de idade. Mas quem está? Foi por isso que vivi no limite, durante 72 dias. Mas esse limite em que me movi, essa linha tão tênue, curiosamente, foi bastante para sobreviver. Esse é o grande paradoxo. Outras pessoas que deram tudo de si, que fizeram os maiores esforços para se salvar e para salvar os outros, não conseguiram. Enquanto eu, fazendo o mínimo indispensável, consegui. Por quê? Não tenho a resposta. Nunca tive, nem nunca terei. Por isso um dia deixei de me fazer essa pergunta, pois me mortificava. Todos os dias eu dizia ao grupo de amigos lá na cordilheira que se eles não aceitassem que eu vivesse naquela linha limítrofe, que me abandonassem,
que me pusessem para fora da fuselagem, que fizessem comigo o que quisessem, ou o que precisassem fazer. Não me importava, eu estava preparado para essa contingência. Mas assim como eu oferecia isso, também pedi o contrário, que não cobrassem de mim mais do que eu estava preparado para dar. Não porque não quisesse fazer mais, mas porque não conseguia. E o grupo não só não me expulsou, como também não exigiu mais do que eu podia dar, e me acolheu em seu seio e me deu tudo o que eu precisava. Por isso, ultimamente tenho pensado se na verdade, como eles mesmos me dizem, eu também não dei alguma coisa que nem eu mesmo sei o que pode ser. Pois não fosse assim, por que me acolheram com tanto carinho e dedicação? Por que se preocuparam em me cobrir com as mantas nas noites geladas, quando nem eu mesmo fazia isso? Por que Daniel passou tantas horas me massageando os pés para que não gangrenassem? Simplesmente porque eu os tinha deixado no gelo? Porque não tinha interesse em protegê-los? Por que me querem tão bem, tanto quanto os quero? Como puderam suportar que em uma situação tão extrema eu fosse tão apático? Não com eles, já que nunca fiz nada que pusesse em risco a vida dos outros, mas em relação à minha própria vida. Todo o mal que possa ter feito foi dirigido contra o único a quem eu tinha o direito de fazer isso, contra a minha própria vida. Meus amigos pediam constantemente que usasse os óculos que Adolfo tinha confeccionado para não ficar cego com o sol sem filtro nos Andes, como aconteceu com Gustavo Cerbino, na caminhada do 11º dia. Pois eu deixava os óculos na testa e não me preocupava em baixá-los para os olhos. Meus amigos não se cansavam de ajustá-los em mim, mas muitas vezes não percebiam que eu continuava sem os óculos, e com efeito aconteceu o que eles temiam. Perdi a visão de um olho e a córnea do outro. Passei por vários transplantes e continuo tendo problemas, tantos anos depois. Na montanha, eu dizia aos meus amigos, como eu não trabalho, é preciso ser justo, e por isso devo comer menos que os outros. Mas eles davam a mim a mesma porção que cabia aos demais, o necessário para sobreviver. E até eles lhe dizia que não tinham entendido, que não era justo o que eu estava fazendo, não era justo para com os outros, que davam tudo de si para se salvar e salvar o grupo. Eles então me recriminavam. Não enche, Bob, que temos muita coisa para fazer. Por fim eu dizia, tudo bem, eu vou comer o que vocês me dão. Mas que fique registrado que faço isso sob protesto. E todos riam. Daniel Fernandes, que cuidava de mim como um pai, costumava dizer uma coisa que sempre me surpreende. Que eu, com o que dizia, com minha atitude indolente, como se fosse indiferente ao que acontecia, deixava mais leve um ambiente de tensão máxima, no limite do desequilíbrio. Não sei, não percebo isso. São palavras de Daniel. Claro, como não me importava com nada, eu podia dizer os maiores disparates. E Daniel e os outros se divertiam com a minha maneira de falar, minhas gírias do interior, minhas tiradas imprevistas, porque eu não via o panorama como eles, não lutava por um objetivo. Por isso tudo o que via e dizia era incompreensível. Dentro desse contexto, eles sempre contam um episódio. Um dia, alguém bateu no meu rosto e eu perguntei sem raiva alguma. Foi sério ou sem querer? Foi sem querer, respondeu a pessoa de imediato. Ah, bom. Mas Daniel garante que se tivessem dito que o golpe tinha sido proposital, eu teria respondido exatamente o mesmo. Ah, bom. E acrescentava que essa atitude deixava mais leve aquela loucura que compartilhávamos. Tem gente que sente compaixão ou piedade perante minha atitude. Eu não. E se alguém sente isso, eu o corrijo. Não tenha pena de mim. Lembro quando falei com Pierce Paul Reed, na fazenda de Taquarembó, pouco depois do acidente. Uma intérprete me escutava e transmitia a Reed em inglês o que eu dizia em espanhol. Mas era muito difícil para ela, pois cada vez que me escutava, ela começava a chorar. Me ouvia e chorava. E dessa forma era impossível dialogar. Eu então disse-lhe, não sinta pena de mim, porque eu não sinto. Mas dava na mesma. Era eu abrir a boca e ela se punha a chorar. Pedi então a Reed que fizéssemos um intervalo e acompanhei a intérprete numa caminhada pela fazenda, para acalmá-la. Era uma noite clara, olhamos para as estrelas e eu dizia que aquelas estrelas tinham milhares de anos, que algumas já haviam se extinguido, assim como há coisas do passado que ainda brilham, mas que na verdade não existem mais. E assim ela foi se acalmando, compreendendo que aquele passado na montanha já se extinguira, como as estrelas. Voltamos para prosseguir com a entrevista. Começamos a falar de novo. Reed me fez uma pergunta. Ela traduziu e quando respondi, ela começou a chorar de novo, com mais intensidade que antes. No momento do acidente, eu estava sozinho, porque a pessoa que viajava na poltrona contígua tinha mudado de lugar, e justo nesse instante, uma das asas bateu contra a rocha da montanha
e o teto se partiu ao meio, exatamente onde eu estava. Eu era o último antes do rombo que se abriu. Instintivamente, pus um pé na janela para não voar para frente com todas as poltronas que iam se amontoando umas sobre as outras. Como eu estava nessa extremidade, ninguém caiu em cima de mim por trás. Então, quando aquele tubo que deslizava trepidando na neve começou a diminuir a marcha, embora ainda estivesse muito rápido, antes da freada final contra um pequeno monte de neve, eu saltei dele com quem salta de um daqueles ônibus antigos de plataforma, porque achei que o avião ia pegar fogo. Sentei, acendi um cigarro meio atordoado, a 50 metros, porque o avião ainda continuava descendo, um pouco mais. E aí Carlitos apareceu e eu disse, vamos ficar por aqui mesmo, não tem volta. E, no entanto, não tínhamos sofrido um único arranhão. Eu estava mais inteiro depois daquele choque do que eu estou agora. Sempre pensei assim, não tem volta. Podíamos virar a montanha de cabeça para baixo, aplainá-la como uma pá, planejar, trabalhar, nos esforçar, dar tudo de nós, mas no fim não haveria volta. Sentia que meus amigos, mais do que sonhar com uma saída, o que os estimularia a correr atrás dela, estavam fantasiando, distanciando-se da realidade. Eu estava enganado, claro. E depois? Primeiro, eu nunca mais entrei, nem entrarei num avião. Aprendi a lição. Nunca mais voltei, nem vou voltar à cordilheira. Aprendi a lição. Ela se incorporou em mim. Tenho isso muito claro. Talvez tenha criado um bloqueio em relação a muita coisa que aconteceu. Costumo ter pesadelos bastante desagradáveis, mas sempre sobre outros assuntos. A infância, o colégio, a família. Porém a cordilheira nunca se intrometeu neles. Nem o acidente, nem o avião. Parece uma coisa estranha, pois isso deve estar em algum canto escuro, em alguma parte do meu inconsciente, mas não aparece. Melhor assim, que eu fique quietinho, como um animal assustado que já levou pauladas demais. É evidente que sofri de uma depressão aguda nos Andes. Meu pai era médico e conversamos sobre isso antes dele falecer. Suponho que era por isso que eu dormia tanto. Por isso ia ficando cada vez mais lerdo. A cada dia perdia mais o interesse pelas coisas. Tinha menos vontade de trabalhar, de comer, de me cobrir, de cuidar de mim mesmo. Nas poucas vezes em que penso nos Andes, me concentro principalmente nas coincidências. E são tantas que fico impressionado. Uma que sempre me vem à lembrança é o fato de ter sobrevivido um de cada geração do Stella Maris Christian Brothers. Daniel Fernandes era da geração de 62, Eduardo Straut, de 63, Adolfo, de 64, Nando, da de 65, Pedro, da de 66, e eu de 67, e Roberto de 68. Às vezes penso, também, que a evolução dessa história em cada um de nós teve a ver, em parte, com a maneira com que aterrissamos na civilização depois de tudo. Eu voltei antes dos outros, em 24 de dezembro, com Daniel Fernandes, a família Nicolite e a família Shaw, que foram atrás dos filhos errados, pois os deles estavam mortos. Viemos no mesmo avião, com uma escala em Buenos Aires, por causa do mau tempo. Quando chegamos a Montevidéu, fui retirado escondido do aeroporto e me levaram direto para casa. Já com Daniel, não. Ele foi pego de surpresa. As primeiras pessoas que vi eram de uma delegação do Old Christians que vieram à minha casa e disseram: procure não aparecer, Bob. Tente não falar nada, porque a imprensa vai tentar pegar você sozinho e crucificá-lo. De alguma forma, estavam dizendo que eu não deveria ir à entrevista coletiva de 28 de dezembro, da qual, com efeito, não participei. Quer dizer, desde o primeiro dia, desde a hora em que desembarquei, já me pediam que me escondessem. 3 anos depois, me casei com minha atual mulher, Graciana, com quem sempre me dei muito bem. Tive uma vida marcada por desgraças. Sofri um infarto grave e, com os exames que me fizeram, acabaram descobrindo um câncer de próstata. Fui operado e agora estou bem. Há vários anos sou monitorado e continuo vivo. Sei que as pessoas têm interesse em saber como a sociedade dos Andes se desenvolveu. Fico surpreso com esse tipo de coisa. Vocês sabem quanto tempo dura um dia lá em cima, sem saber se a gente vai viver ou morrer? Não, ninguém sabe. Sabem que o meu relógio, um Seiko que ainda conservo, se congelava de noite e voltava a funcionar no meio da manhã? Então eu nunca sabia que horas eram, quanto tempo tinha passado. Não conseguia medir o tempo. E por isso tenho a sensação de que o tempo na montanha foi eterno. Foi um período infinito da minha vida, que não é contado em dias ou horas. Com o passar dos anos, quando estou sozinho no campo, às vezes me ponho a pensar que sim, talvez eu tenha tido um papel na montanha. Vai ver, eles têm razão.
e eu, sem querer, tenha despertado neles a ternura que os ajudava a se manter vivos, e no que me diz respeito, a me manter vivo também. Além disso, eu sei, e isso está muito claro, que devo minha vida ao Grupo dos Andes. Mas de tudo o que aconteceu na minha vida, o que mais me emociona é que eles, nenhum deles, jamais me cobraram essa dívida. Em alguns momentos, chego a acreditar que nem sequer sentem que eu devo alguma coisa. Bob François nasceu em 1951. É um técnico em agropecuária e sempre trabalhou na empresa rural herdada da família. Casado com Graciana, tem 5 filhos. Tem a fala do interior do Uruguai, estremeando a conversa com ditos gauchescos e criativos. É extremamente afetuoso, a ponto de inspirar um carinho íntimo. Sua casa é rústica e acolhedora, com um amplo jardim na zona noroeste de Carrasco. A longa conversa que tivemos se deu diante de uma lareira, na qual ele colocava lenha permanentemente, acomodando-a com destreza. Quando encerramos o encontro, eram 10 da noite e caía uma tempestade colossal. Saímos para a rua, em pleno inverno montevideano, e ao frio rigoroso somava-se um vento muito forte que trazia consigo bastante água. Ele caminha pelo jardim em mangas de camisa, num ritmo pausado. Pergunto se não está com frio, observando que fazia algo entre 3 e 4 graus. Dizem que vai esfriar, responde. A qualquer hora vai cair uma geada. Protejo com o meu guarda-chuva, mas ele pega da minha mão e volta a pôr o guarda-chuva sobre a minha cabeça. Assim que chegamos à calçada, posiciono de novo o guarda-chuva para cobri-lo e ele automaticamente volta a pegar minha mão para fazer o mesmo de antes. Quem esqueceu o guarda-chuva em casa fui eu, não você, disse. Do meu carro o observo voltando para casa. Ele não apressa o passo nem treme por causa do frio ou da água. Caminha com o mesmo andar tranquilo, como se estivesse totalmente alheio à tempestade que esvoaçava seus cabelos.